Olá, pessoal! Hoje vamos completar o nosso estudo de genética, o curso de genética. Essa será a última aula, mas eu chamo a atenção, e vocês devem ter notado, que a genética é uma sequência, não é? Então é importante vocês, interessados naturalmente, pegar na sequência as aulas. Hoje, para encerrar, nós vamos estudar um dos assuntos mais visados da genética, o último tipo de herança que nós vamos ver. Então, acompanhem aqui, ó. É a herança dos cromossomos sexuais, ó. São características não sexuais cujos genes se encontram nos cromossomos sexuais. Reparem só. Aí está um cariótipo dos cromossomos humanos, é um mapa dos nossos cromossomos. Vejam, é uma célula naturalmente diploide e nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Os cromossomos são classificados em grupos e também de acordo com o tamanho, não é? Então, aqui nós temos os grupos A, B, C, D, E, F, G e o parzinho de cromossomos sexuais. Ó. Então, esta célula, naturalmente, é uma célula de um menino. Né? E os cromossomos numerados de 1 a 22 pares, são de cromossomos autossômicos, ou seja, cromossomos que contêm os genes que determinam as características somáticas, não sexuais. Não é? Se bem que existem algumas características somáticas que estão diretamente ligadas aos traços do indivíduo quanto ao sexo. Não é? Mas, além desses cromossomos autossômicos, existem os cromossomos chamados de sexuais, representados por X e Y. Vejo como o X é bem maior do que o Y, é mais do que o dobro do tamanho do Y, que contém os genes que determinam as características primárias sexuais, os órgãos genitais, o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e femininos. Na verdade, o fator determinante dos caracteres sexuais do sexo está no cromossomo Y. Então, quem tem o fator determinante do sexo masculino, que está no Y, portanto tem que ter o Y, vai ser do sexo masculino. E se não tiver o Y, aí vai ser do sexo feminino. O que nos interessa é entendermos que também nos cromossomos sexuais, tanto no X como no Y, existem características, genes que determinam características não sexuais, ou seja, características autossômicas, somáticas. Então, vamos ver que características são essas. Vejam só, nós vimos na figura anterior que o cromossomo X é bem maior do que o cromossomo Y. Não só na espécie humana, como em muitos animais, inclusive até nos insetos, cuja determinação do sexo também é do tipo XY. Bom, reparem aqui que existe no cromossomo X uma região, que nós vamos chamar de região A, que não tem correspondência no Y. Ó. Então, nesta região aqui, existem genes que são encontrados só no X, ou seja, exclusivos do X. Então, entre os cromossomos X e Y existem diferenças quanto ao tamanho. O X tem o dobro do Y, ou até mais do que o dobro do Y. E no cromossomo X existe uma região que não tem correspondência no Y, chamada região não homóloga de X. E os genes que estão situados nesta região são exclusivos do X.
A herança determinada por estes genes situados aqui, nesta região exclusiva do X, é chamada herança ligada ao sexo. Guardem bem isto. Genes situados somente no X determinam um tipo de herança chamada herança ligada ao sexo. E olhem só, eu falei que são características não sexuais. As mais importantes são essas na espécie humana, ó. É o daltonismo, a hemofilia, a distrofia muscular progressiva tipo Duchenne. Tá? Então são esses 3 exemplos os mais importantes. Por outro lado, reparem aqui que existe uma região do Y que não tem correspondência no X. Então, esta região do Y é chamada região não homóloga de Y, porque ela não tem homólogo no X. Vejam só, a herança determinada por estes genes situados só nesta região bem pequenininha, determina uma herança chamada herança restrita ao sexo ou herança holandrica. O que significa essa palavra holandrica? Vejam a etimologia. Holos é igual, andros masculino, porque ela ocorre só no indivíduo masculino, só nos meninos. Por quê? Porque ela só ocorre no Y. E vocês sabem que o Y só é encontrado nos meninos. Por isso, herança restrita ao sexo. Então, herança determinada por genes situados só no X, herança ligada ao sexo. Genes situados só no cromossomo X, herança ligada ao sexo. E genes situados só no Y, herança restrita ao sexo. Por outro lado, vocês estão vendo que existe uma região que tem correspondência no X e no Y. Nesta região, os genes que determinam características, genes que estão situados tanto no X como no Y, determinam uma herança chamada herança parcialmente ligada ao sexo. Ela se manifesta de maneira semelhante à herança determinada pelos genes situados nos cromossomos autossômicos. Vamos ver agora herança ligada ao sexo. O principal exemplo, sem dúvida alguma, é o da hemofilia. O que é hemofilia? Hemofilia é uma deficiência na coagulação do sangue. Nós estudamos, vocês estudaram lá na parte de histologia, quando estudaram tecido, estudaram sangue, que a coagulação do sangue é um processo bastante complexo. Ela envolve uma cadeia de reações químicas catalisadas por enzimas, chamadas fatores da coagulação. Então, existem 2 tipos principais de hemofilia. Um é chamado hemofilia A, que é causada pela falta da globulina antihemofílica, ou seja, o fator 8 da coagulação. É uma enzima. Então, faltou esta enzima, não é produzido esta enzima, o indivíduo tem hemofilia A. E existe a hemofilia B, chamada também doença de Christmas, que é a falta do componente tromboplastínico do plasma, ou fator 9 da coagulação, a falta uma outra enzima. Então, faltou globulina antihemofílica ou fator 8, o indivíduo tem hemofilia A. Faltou componente tromboplastínico ou fator 9, tem a hemofilia B. Esta é mais frequente do que esta. Entre as hemofilias, a hemofilia A é mais frequente do que a hemofilia B. Muito bem. Qual a frequência da hemofilia na população humana? Olhem só que coisa interessante. Ó. Nos homens, é 1 caso para cada 10 mil habitantes. Nos homens, 1 para cada 10 mil habitantes. E nas mulheres, é o quadrado da frequência dos homens, ou seja, 1 para cada 100 milhões de habitantes. Então, só por este dado você já pode concluir que a ocorrência de hemofilia entre as mulheres é raríssima, raríssima mesmo. É como achar
uma agulha num palheiro. E por que isso? Você vai ver logo em seguida, reparem só, que a hemofilia é determinada por um alelo recessivo que está no cromossomo X, lá naquela região só do X. E a condição normal é um alelo dominante, né? Determina a condição normal. Então, o genzinho que determina a hemofilia, a coagulação do sangue, ele tem dois alelos. Um dominante, que determina a condição de coagulação normal, e um recessivo, que determina a ausência da coagulação, portanto, a hemofilia. Então, o genzinho tem dois alelos, que estão situados num locus do cromossomo X, só no cromossomo X. Qual a distribuição dos genótipos e fenótipos? Aí está, ó. Vejam, nas mulheres, você pode ter três possibilidades de genótipos, ó. XHzão, 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 XHzinho, 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 certo? Lá é homozigoto, aqui é homozigoto, aqui é heterozigoto. Hzão, Hzão, fenótipo, coagulação do sangue normal. XHzão, XHzinho, heterozigoto, também normal, porém portadora do gene para a hemofilia. Ela não tem hemofilia, ela é normal, coagulação do sangue normal. Mas ela tem em um dos cromossomos X o alelo, o genzinho para a hemofilia. E para ser hemofílica, ela precisa ter nos 2X o Hzinho. E nós sabemos que essa condição é raríssima. Um caso para cada 100 milhões de habitantes. Já nos meninos, nós temos só duas possibilidades. Olha. Se ele for XHzão Y, ele vai ser normal. E se ele for XHzinho Y, ele já vai ser hemofílico. Daí o porquê que nos meninos, a frequência da hemofilia nos meninos é muito, mas muito, muito mesmo, maior do que a frequência nas meninas. Nas meninas é o quadrado da frequência dos meninos, precisa ter nos 2x, e nos meninos basta ter em 1x. Atenção, olhem só o detalhe. Quando o gene está em dose dupla, no genótipo é homozigoto, né? No caso dominante, no caso recessivo. Quando ele tem o alelo dominante e o recessivo, ele é o heterozigoto, certo? Mas aqui, ó, ele só tem em um dos cromossomos o alelo, tanto lá como aqui. Como é o nome desta condição? Esta condição é chamada hemizigose. Hemi significa metade, porque só tem na metade. Aqui tem nos dois, aqui tem nos dois, aqui tem nos dois. E aqui só tem na metade. Então, guardem bem esse termo. A condição da hemofilia nos meninos, não é chamada de hemizigose. Então, agora nós vamos ver as possibilidades no caso de cruzamentos. Reparem só. Primeiro cruzamento, entre um homem hemofílico, XHzinho Y, com uma mulher normal não portadora, ou seja, XHzão, XHzão. Nós pegamos só o parzinho de cromossomos sexuais que está nos interessando, deixamos autossomos de lado, porque o genzinho que nós estamos estudando está no cromossomo X, herança ligada ao sexo. O menino vai produzir só dois tipos de gametas, olha. XHzinho e Y. E a menina, somente um tipo de gameta, só XHzão, gametas normais naturalmente. Então, se o XHzinho, o espermatozoide contendo XHzinho, fecundar o óvulo XHzão, nós vamos ter esta possibilidade. Ó. Um indivíduo XHzão, XHzinho, que será do sexo feminino, não é? E será normal portador. E aqui, XHzão da mãe, XY do pai, consequentemente, menino normal. Então, deste cruzamento, as possibilidades são essas. Todas as meninas são normais portadoras e todos os meninos são normais. E, se você considerar as duas possibilidades, 50% de um caso, 50% do outro.
Olhem só uma coisa, o menino recebe somente o cromossomo Y. O Y que o menino tem só pode vir do pai. E o X, evidentemente, vem da mãe. A menina recebe um X do pai e um X da mãe. Vejamos o segundo caso. Entre um homem normal com uma mulher portadora. Olha como muda de figura. Tá? Aquela menina que recebeu XHzinho do pai, olha, ela agora é transmissora do gene da hemofilia. Reparem só. Então, nesse caso, o menino produz 2 tipos de gameta, XHzão e Y, a menina 2 tipos de gameta, XHzão, XHzinho, e as possibilidades são essas. XHzão do pai, XHzão da mãe, menina normal. XHzão do pai, XHzinho da mãe, meninas normais portadoras. XHzão da mãe, Y do pai, meninos normais. XHzinho da mãe, Y do pai, meninos hemofílicos. Olha aí onde veio parar o genzinho da hemofilia. Quem transmitiu a hemofilia? A mãe. Nunca o pai transmite hemofilia para os seus filhos homens. Nunca. Ele sempre transmite o Y. E no Y não existe gene da hemofilia. Então, quem transmite hemofilia é a mãe. A mãe é que transmite, não é o pai. Ela transmite para os filhos homens, não é? Então, no caso em questão, as possibilidades são essas. 25% de meninas normais, 25% de meninas normais portadoras, 25% de homens normais e 25% de homens hemofílicos. Se você considerar apenas um dos sexos, por exemplo, se caísse uma pergunta assim: qual a probabilidade de, nascendo um homem deste casal, veja só a pergunta, nascendo um homem deste casal, qual a probabilidade de ser hemofílico? Aí você só joga com essas 2 possibilidades, não é? Filhos homens só pode ser assim ou assim. Então, qual seria a probabilidade de nascer, ao nascer um filho homem, qual a probabilidade de ele ser hemofílico? Seria metade, ou seja, 50%. Vamos em frente. E olha aí, para nascer menina hemofílica, o pai tem que ser hemofílico e a mãe, no mínimo, portadora. Aí você tem estas possibilidades. 2 tipos de gametas, XHzinho Y, XHzão, XHzinho, XHzão da mãe, XHzinho do pai, XHzão da mãe, meninas normais portadoras, XHzinho do pai, XHzinho da mãe, meninas hemofílicas, que é raríssimo, pode acontecer, né, em caso assim de casamentos consanguíneos, pessoas aparentadas, onde já existe um caso de hemofilia na família, né, mas assim, ao acaso, é muito difícil. E os filhos homens seriam XHzão da mãe, Y do pai, XHzinho da mãe, Y do pai. 25% normais, 25% hemofílicos. Muito bem. Agora é o caso da distrofia. A distrofia é uma doença bastante grave. Ela afeta o desenvolvimento muscular, né? E ela é progressiva. Essa distrofia é chamada tipo Duchenne, que é herança ligada ao sexo. É determinada por gene recessivo, né? Também, cujo modo de transmissão é exatamente igual ao da hemofilia. Caracteriza-se por uma miodistrofia muscular, né? Mio é músculo, miodistrofia progressiva que ocorre a partir da cintura pélvica e coxas a partir dos primeiros anos de vida. E geralmente ela é letal aí por volta da puberdade. É uma doença bastante grave, não é? Então, o mecanismo de transmissão é semelhante ao da hemofilia, o gene tem 2 alelos, Mzão dominante determina a condição normal, Mzinho recessivo determina a distrofia, estão na região ímpar do X, né? Portanto, só no X. A distribuição dos genótipos e fenótipos, reparem, XMzão normal, XMzinho heterozigoto normal portador, XMzinho, menina com distrofia. Isso aqui é praticamente impossível.
tal a raridade da doença. É mais raro do que a hemofilia nos meninos. Então, nas meninas, mais ainda. Praticamente inexistente. E XMzão Y, condição normal, XMzinho Y nos meninos, distrofia, hemizigose. Muito bem. Finalmente, daltonismo, que é o dos 3 casos mais importantes, o último que nós vamos ver, de herança ligada ao sexo, naturalmente. O daltonismo é a incapacidade da distinção das cores, principalmente o verde e o vermelho, onde a pessoa confunde, especialmente com cinza, amarela e azul. Não é fácil detectar quando uma pessoa tem daltonismo. Existem vários mecanismos, vários métodos, um deles é esse aqui, ó. Vocês estão vendo a figura, né? Uma porção de bolinhas coloridas, e de acordo com o número que a pessoa consegue identificar, você poderá saber, então, se tem ou não o daltonismo. O daltonismo tem o mesmo tipo de mecanismo genético dos outros 2 casos, evidentemente. Isso é herança ligada ao sexo, né? E ele também é recessivo. Olha. O gene que determina daltonismo é recessivo, está no cromossomo X. Então, o Dzão determina condição normal, visão normal para as cores. E o Dzinho determina daltonismo. Vejam a distribuição dos genótipos e fenótipos. Reparem, XDzão normal, XDzinho heterozigoto normal portadora do gene, mas tem visão normal para as cores. E olha aí, ó, menina daltônica, XDzinho, em homozigose. O daltonismo tem uma frequência maior do que os 2 casos anteriores. Então, aqui sim, nós vamos encontrar algumas meninas daltônicas. Nos meninos, XDzão Y, condição normal, e XDzinho Y, daltônico, hemizigose. A frequência dos meninos daltônicos é muito maior do que a frequência das meninas daltônicas. Cruzamentos entre um homem daltônico e uma mulher normal não portadora. Aí estão os gametas do homem, gameta da menina, e você vai ver que nós só temos 2 possibilidades. XDzão da mãe, XDzinho do pai, todas as meninas normais portadoras. XDzão da mãe, Y do pai, todos os meninos normais, 50% de cada. No segundo quadro, XDzão Y, XDzinho, menina portadora, heterozigota. 2 tipos de gametas do menino, 2 tipos de gametas da menina. As condições são essas: XDzão do pai, XDzão da mãe, meninas normais. XDzão da mãe, XDzinho XDzão do pai, XDzinho da mãe, meninas normais portadoras. XDzão da mãe, Y do pai, meninos normais. XDzinho da mãe, Y do pai, olha lá, a mãe transmitindo o daltonismo para os filhos homens, não é? E, portanto, a probabilidade é 25%. Então, essas são as probabilidades de meninas e meninos no caso do casamento, do cruzamento entre homem normal e menina normal portadora. 25% de meninas normais, 25 normais portadoras, 25 meninos normais e 25 meninos daltônicos. Finalmente, o cruzamento entre homem daltônico e mulher normal portadora. Vejam só. Então, é a possibilidade agora de surgir uma menina daltônica. Não é? 2 tipos de gametas do menino, XDzinho Y, XDzinho da menina. Então, as possibilidades são essas: XDzão da mãe, XDzinho do pai, meninas normais portadoras. E olha aqui, ó, XDzinho do pai, XDzinho da mãe, meninas daltônicas. XDzão do pai Y, da mãe Y do pai, meninos normais. E XDzinho da mãe Y do pai, meninos daltônicos. Portanto, 1/4 para cada possibilidade, ou seja, 25%. Então, nesta condição é que ocorreu a possibilidade de surgir uma menina daltônica. O pai obrigatoriamente, vejam só, olha a palavra que eu vou falar. Para nascer uma menina daltônica, obrigatoriamente o pai tem que ser daltônico. E a mãe poderá ser daltônica também, evidentemente, mas ela também poderá ser portadora. Vamos em frente.
Agora, olhem só a questão que caiu no vestibular da Federal do Paraná em 2002, no último vestibular, exatamente sobre este assunto, herança ligada ao sexo. Vejam só. E eu quero também dizer que este é o segundo assunto mais visado da genética. Qual é mesmo o primeiro? O primeiro é grupo sanguíneo ABO polialelismo. E o segundo é este. De cada 4, 5 provas, com certeza você vai encontrar uma questão de herança ligada ao sexo. Ou sobre hemofilia, ou sobre daltonismo, ou teoricamente, como é o caso em questão. Essa questão da Federal de 2002 diz assim, ó, genes situados na porção ímpar do cromossomo X, ou seja, na região não homóloga de X, são transmitidos segundo um padrão definido como herança ligada ao sexo. Considerando um gene recessivo localizado nessa porção do cromossomo X, exclusivo do X, não tem no Y, é correto afirmar. Vejamos. Esse gene deve se manifestar com igual frequência em machos e fêmeas? Claro que não. A frequência nos machos é maior do que nas fêmeas. Nas fêmeas é o quadrado da frequência dos machos. Se ele é recessivo, então ele só se manifesta em dose dupla. Portanto, essa alternativa está falsa, é falsa. Outra, ó, esse gene deve se manifestar com maior frequência nas fêmeas? Claro que não também. Nas fêmeas é menor, muito menor. Falsa alternativa. Outra, esse gene deve se manifestar com maior frequência nos machos. Essa é a verdadeira, porque ele se manifesta em dose simples. Basta ter apenas um alelo no X, recessivo, pronto. A doença vai se manifestar, o caráter vai se manifestar no indivíduo masculino. Esse gene deve se manifestar apenas nos machos. Apenas nos machos não, pode se manifestar na fêmea também, desde que ela tenha o genzinho em dose dupla. Então está falso. Machos afetados descendem de machos também afetados? Claro que não, porque não é o macho que transmite. Quem transmite é a fêmea. Ficou bem claro isso no estudo que nós acabamos de fazer, não é? Machos afetados descendem de fêmeas portadoras ou afetadas. Claro, quem transmite é a fêmea. Se ela for afetada, ela tem nos 2X dela. E se ela for portadora, ela tem apenas um dos X e pode transmitir para o macho. Então, verdadeiro. E, finalmente, fêmeas afetadas são necessariamente descendentes de fêmeas afetadas? Claro que não. Ela pode ser descendente de fêmea portadora. Se o pai for afetado e a mãe for portadora, poderá resultar uma fêmea afetada. Portanto, também esta alternativa é falsa. Vejam só uma questão teórica sobre herança ligada ao sexo. Muito bem feitinha, bonitinha a questão. Vamos para o último assunto da nossa aula de hoje. Existe também uma herança chamada influenciada pelo sexo, ou seja, o gene que determina está em cromossomo autossômico, mas ele se manifesta de uma maneira no indivíduo masculino e de outra no indivíduo feminino. Reparem só, o exemplo clássico é a calvície. Tá? É o tipo de herança autossômica na qual o gene manifesta-se, ora como dominante, ora como recessivo, dependendo do sexo da pessoa. Repito, o principal exemplo na espécie humana é o da calvície. Reparem só, o gene que determina a calvície comporta-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Mas vejam que este gene se encontra em autossomo, não é no cromossomo sexual, nem no X e nem no Y. Então é uma herança autossômica influenciada pelo sexo. Reparem só, genótipos. Cesão, no homem o gene cesão é dominante. Então ele determina a calvície. Cezinho é dominante, determina o homem calvo. Cezinho, recessivo, normal. Na mulher, quem determina a calvície
é o gene cesão, só que aqui ele se manifesta como recessivo. Então, cesão, na verdade, é recessivo, mulher calva. Olha, o cesinho, que passa a ser dominante sobre o cesão, determina a condição normal. Ó. E cesinho, naturalmente, condição normal. Então, estes são os 3 genótipos. No homem se manifesta de uma maneira e na mulher se manifesta de outra maneira. Muito bem. E assim, nós concluímos o nosso estudo da genética. Aí está o pacote inteiro. E eu, naturalmente, recomendo, né, que vocês aproveitem essa oportunidade. Agradeço muito a atenção de todos. Espero que este material seja de grande valia para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço.